Ladies and gentlemen, sejam bem-vindos a mais uma live de inglês. Aqui está o seu Teacher Rafa para mais uma live de aquecimento do Atalhos do Inglês. É o evento que eu farei nos dias 20, 22 e 24 de maio, já na próxima segunda-feira. Eu vou mostrar para você o método mais fácil e mais rápido para você ficar fluente em inglês em apenas um ano. Tá o cachorro do vizinho latindo bem na minha orelha aqui. Pera aí que eu vou fazer a troca do microfone. Vou pegar esse microfone que isola mais o som, porque o bendito do cachorro decidiu latir bem agora. Ele estava quietinho antes de eu começar a live. Agora sim, vamos ver. Acho que esse microfone aqui vai isolar mais o som. Então, como eu dizia antes de ser interrompido pelo cachorro, o evento será já na semana que vem e eu vou ensinar para você o método mais fácil e mais rápido para você ficar fluente em inglês em apenas um ano. E não importa se você já tentou aprender inglês antes, ou se você está começando do nível zero, ou se você já tem 40 anos ou mais, não importa. Com o método natural, que é o método que eu vou te ensinar no nosso evento, qualquer pessoa pode ficar fluente em inglês em apenas um ano. O evento vai ser de graça, as aulas serão gravadas, você vai poder assistir em qualquer momento do dia. Para você participar, você precisa apenas comentar a palavra evento aqui nos comentários, que assim eu vou enviar o link para você se inscrever no nosso evento. Alright? Tô vendo aqui, ó, deixa eu ver nos comentários, quem tá chegando agora, manda hello, escreve hi Rafa aí nos comentários e dá like para você me ajudar a divulgar essa live para mais pessoas. A Thalita mandou olá, o Italiano BR falou, opa, você tá bom? Tô bem, e você? Que mais? Ó, tenho 13 anos, falou aqui o Vicky, seria Vitor o seu nome? Não esqueçam de mandar o nome para vocês, o nome de vocês, porque aqui só aparece o nome de usuário, então muitas vezes eu não consigo ver o nome de vocês. Aqui o Rian, ou Ryan, não sei como se pronuncia o seu nome, mandou evento. A Zilda também. Good evening, falou a Mai. Fala Mai, beleza, seja bem-vinda para mais uma aula. Hi Rafa, falou aqui o... Como é o nome dele? Tango Whisky Sierra. Então, manda aqui para mim o seu nome também. Tango Whisky Sierra é o nome das... Como posso dizer? É o alfabeto, você sabe o nome melhor do que eu, né? Pelo que eu tô vendo, você é piloto de helicóptero. Esse é o nome das letras, né? Quando você está falando um alfabeto em inglês. Vamos supor, para quem trabalha com aviação, você vai soletrar alguma coisa. Então eu não vou falar R de rato, A de amor. Não, em vez de usar essas palavras, o pessoal da aviação, também o pessoal que é militar, tem palavras específicas, né? Então esse tango seria o T, o whisky seria o W e Sierra seria a letra S, right? Hi Rafa, falou aqui a Nelma Dias Rocha, também o Vinícius. A Alzira aqui também está dando hello, a Cida, bastante gente. E vamos lá. Na nossa live de hoje, eu vou responder uma pergunta. O título da nossa live é, na verdade, uma pergunta. Inglês é muito difícil? Aprender inglês é difícil, né? Então, eu estou aqui para responder essa questão, porque quando as pessoas se inscrevem no meu evento, eu sempre mando uma pesquisa, né? Eu envio no e-mail uma pesquisa para você responder e falar da sua experiência com inglês, tal. E uma das perguntas na minha pesquisa é: qual é a sua maior dificuldade para aprender inglês? O que te impede de aprender inglês? E a resposta número 1 que eu recebo são as pessoas falando: eu acho que o inglês é muito difícil, né? Então estamos aqui para responder essa pergunta. O inglês de fato é difícil? É algo difícil de aprender? É fácil ou é difícil porque as pessoas estão aprendendo do jeito errado? Como é que é? Ó, por exemplo, a Alzira disse aqui, ó, difficult. Ela disse que acha difícil. A gente vai responder essas questões nessa aula de hoje, beleza? E vai dando um like aí e mandando hello Rafa para eu saber que você está aqui comigo. Então vamos lá. Aprender inglês, obviamente, na minha opinião, não é difícil. Eu acredito que as pessoas pensam que aprender inglês é difícil por causa de alguns fatores. E são essas coisas que eu vou explicar aqui hoje. Primeira coisa é gramática. As pessoas acham que aprender inglês é difícil porque elas estudam inglês com gramática. E aprender gramática é difícil. Mas são duas coisas completamente diferentes. Uma coisa é você aprender a falar inglês. Outra coisa é você aprender gramática. Isso são duas coisas diferentes. Para dar um exemplo para você, para deixar essa explicação mais clara, eu vou falar também de duas coisas diferentes. Uma coisa é você entender de mecânica. Uma coisa é você entender de mecânica.
Outra coisa diferente é você saber dirigir. Por exemplo, uma pessoa pode ser um mecânico, um excelente mecânico, ele entende tudo de carro, mas na hora de dirigir, ele não dirige bem, ele é um mau motorista. E o contrário também pode acontecer. Uma pessoa que dirige super bem, o cara é um exímio piloto, mas se o carro dele quebrar e ele abrir o capô do carro, ele não sabe nada, ele não entende nada de mecânica, ele não sabe nem trocar um pneu do carro, por exemplo, certo? As duas coisas não têm necessariamente a ver uma com a outra. Por exemplo, eu dirijo muito bem, eu acredito que eu sou um motorista muito bom, mas eu não entendo nada de mecânica, né? O carro dá problema, se eu levar no mecânico e ele começa a explicar, pô, é facinho do mecânico ele me dar um golpe, né? Ele me enganar e fazer um serviço muito mais caro do que realmente precisa, porque eu não entendo nada de mecânica. Você percebe como são duas coisas completamente diferentes? Mesmo sem entender de mecânica, eu dirijo bem. E também tem mecânicos que entendem muito de mecânica, mas dirigem mal. A mesma coisa acontece aqui. Para falar inglês, não significa que você precisa saber de gramática, porque são duas coisas diferentes. E se você sabe de gramática, não necessariamente você sabe falar inglês. São duas coisas diferentes. Quer ver mais um exemplo? Na faculdade de letras. Me diga aí, se tem alguém aqui nos comentários que estuda letras, diga aí para mim, alguém que é professor de português ou de inglês. Faculdade de letras. O que você estuda na faculdade de letras, né? O pessoal que faz ali com foco, né, em inglês. Você se torna um professor de inglês. Você aprende a literatura do idioma. Você aprende a gramática, certo? Literatura, eu acredito até, aqui eu não sei, tá? Mas eu acredito também que se aprende sobre linguística. Quem for formado em letras ou estiver cursando, me ajude aí, confirme se eu estou falando correto ou não. Linguística, que é o estudo do idioma. Isso é linguística, né? Que você aprende como pessoas aprendem idiomas e tudo mais. Linguística, deixa eu acentuar aqui. Você aprende tudo isso, mas você não aprende a falar inglês. Né? Então, o que acontece? Eu tenho muitos alunos, atualmente até que eu não tenho muitos, tá? Mas nos 14 anos que eu tenho como professor, eu já tive muitos. Alunos que eram formados em letras. Aí você fala, ué, mas o cara é professor de inglês? Ele é formado em letras e não sabe falar inglês? Sim, isso existe aos montes. Aí você fala, ué, mas como o cara pode ser formado em inglês? Porque é o professor de escola de ensino fundamental e ensino médio. Então ele aprende a literatura do idioma, ele aprende sobre gramática e ele aprende sobre linguística, para ele entrar numa sala de aula e dar aula do idioma. Só que ele não sabe falar o idioma. Ele vai te ensinar gramática, ele vai te ensinar a formar frases escritas, né? Frases que estejam dentro da estrutura, né? Mas na hora de falar, ele não vai saber, muitos deles não vão saber, né? Claro, tem vários que além de estudar, além de fazer a faculdade de letras, a pessoa também sabe falar o idioma. Mas não porque ele aprendeu na faculdade, ele aprendeu de outra forma, no curso de inglês, aprendeu na prática, de diversas formas diferentes, right? Então, olha só, a pessoa que aprende a dar aulas, muitas vezes não sabe falar o idioma, né? E não é culpa dela, é culpa do sistema de ensino que nós temos no nosso país, que é uma loucura, né? Mas então, tá aqui a prova. A pessoa aprende sobre gramática, mas ela não sabe falar, porque são habilidades diferentes, né? A gramática é para quem quer ser um linguista, para quem quer entender sobre o funcionamento do idioma. É a mesma coisa na hora de dirigir. Você quer aprender a dirigir ou você quer aprender a consertar um carro? No meu caso, eu não tenho o menor interesse em saber consertar um carro. Eu quero saber só dirigir, né? Então eu fui para a autoescola, tirei minha carteira de motorista e lá eles me ensinaram a dirigir. Agora, se você quer aprender sobre mecânica, aí é outros 500, você tem que estudar uma outra coisa, certo? Então, a pessoa que estuda com gramática, é óbvio que ela vai sentir dificuldades, que ela vai achar que o idioma é difícil, porque quando você estuda gramática, você não está aprendendo a falar o idioma. E este aqui é o seu principal objetivo, né? A não ser que eu esteja errado. Se você não quer aprender a falar inglês, então me avisa aí nos comentários. Mas eu tenho certeza que quase todos vocês, se não todos, estão aqui para aprender a falar o idioma. Ó, tem gente que falando, eu vim pelo WhatsApp, né? Que eu mandei o convite lá no WhatsApp também, a equipe mandou. Hi, Rafa, consegui entrar no Zap, falou a Paty, fala a Paty. Quem mais está aqui? A Paty já tinha mandado o hello dela. Bastante gente mesmo, ó. Temos 42 pessoas ao vivo, isso é um número recorde aqui para nossa live. Já faço curso há 1 ano e meio e não consigo falar, disse a Alzira. Por que, Alzira? Porque
o seu curso da sua escola te ensina gramática, não te ensina a falar, né? E no caso das escolas de idioma, isso é proposital, porque eles querem o seu dinheiro, né? Então, por que eles vão te ensinar uma coisa em um ano, se eles podem te ensinar em 5? Entendeu? Então, por que eles vão resolver o seu problema em apenas um ano? E aí você vai pagar 12 mensalidades? Se eles podem resolver o seu problema em 5 anos. Então, vou até fazer a conta aqui, ó. 5 vezes 12 dá 60. Você pagaria 60 mensalidades. Percebe? Então, é algo financeiro. O método tradicional, a gramática, ele é interessante para as escolas de inglês. Não é interessante para você que quer aprender, né? E eu vejo muita gente, às vezes sem saber, na inocência, defendendo o discurso da escola de inglês, sem saber que está sendo enganado, né? Quando eu falo para as pessoas, ó, você não precisa de gramática para aprender o idioma. Eu digo mais, não é que você não precisa, você não deve estudar gramática se você quer aprender outro idioma. Tem gente que fala, não, absurdo, até, não sei se vocês lembram, mas há um tempo atrás teve um cara que entrou aqui na live e falou que eu era um encantador de serpentes. Eu jamais vou esquecer esse adjetivo que ele me colocou. Ele disse que eu era um encantador de serpentes, disse que eu estava enganando as pessoas, né? O que acontece com esse cara? Ele foi enganado pelas escolas de inglês e ele reproduz esse discurso enganoso. Então, ó, para quem tem dúvidas, eu vou repetir aqui 3 vezes. Você não precisa de gramática, você não precisa de gramática, você não precisa de gramática para aprender inglês. Se você continuar estudando inglês com gramática, você vai ter eternamente a percepção de que inglês é muito difícil. Porque estudar com gramática é difícil mesmo, não faz sentido. É a mesma coisa você tentar aprender a dirigir estudando mecânica. O que tem uma coisa a ver com a outra? Já imaginou? Eu falo, ó, vou pegar uma pessoa como exemplo. Por exemplo, o Rosivaldo, meu aluno que está aqui assistindo a live. Vou falar, Rosivaldo, eu vou te ensinar a dirigir, beleza? Só que em vez da gente ir pro carro, você sentar no banco do motorista e eu te ensinar como fazer, a gente vai pra lousa e eu vou te ensinar mecânica. Eu vou falar, ó, tem uma parte no carro que chama embreagem. A embreagem, você precisa pisar nela, porque aí tem como que chama? O negócio que gira dentro do carro, esqueci. Ai, caramba. Enfim, tem um negócio do motor lá que gira e aí você consegue trocar a marcha, certo? E aí a marcha funciona dessa forma que funciona o motor do carro. Você vai aprender sobre mecânica, só que você não vai aprender a dirigir e o que você quer dirigir, né? Mesma coisa o contrário. Você fala, ó, vou te ensinar mecânica. Vamos lá sentar no carro e aí você vai dirigir e eu vou te explicar. Não vai fazer sentido, porque você quer aprender isso aqui, certo? Então por isso que aprender inglês, para algumas pessoas, é difícil, porque as pessoas, como a Alzira, infelizmente, estudam com gramática, né? Então, Alzira, na escola, o pessoal vai te empurrar gramática goela abaixo e você vai aprender muito pouco a falar, a se comunicar. A parte disso, ó, já sei o verbo to be e gramática eu sei. Só tenho dificuldade em listening, já sou nível intermediário. Então, Paty, só pelo tempo que você acompanha aqui as lives, né? Claro, você está só na live aqui, você não é de fato minha aluna. Só nesse tempo que você está. Ó, engrenagem, falou o Daniel. Obrigado, Daniel. Essa palavra que eu queria, engrenagem. Então, só por esse tempo que você está aqui acompanhando, tal, se você estivesse estudando com o método natural, você já estaria muito além do nível intermediário. E eu sei que você já estuda inglês há muitos anos, né? Então, com a gramática, você vai ficar de fato ali vários e vários e vários anos e não vai ter o resultado que você queria. A Clarice falou, hello teacher, I'm here, hashtag New York, que é a turma dela, né? O Leonardo falou, boa noite, tudo bem? Fala, Léo, a Cássia está aqui para mais uma live. Eu estou estudando os verbos e os pronomes na escola e está muito difícil. Você tem alguma dica? Tenho. Não estude pronomes e não estude verbos, porque não é isso que vai te fazer falar o idioma. Pelo menos não aprendendo com esses nomes. O que eu quero dizer? Vamos colocar alguns nomes gramaticais aqui, ó. Pronomes, verbos, adjetivos, substantivos. Opa, substantivos. Que mais? Me ajudem aí. Que palavras gramaticais mais nós temos? Sujeito. Que mais? Tem mais coisa? Estou esquecendo alguma coisa aqui? Acho que a princípio podemos permanecer com esses aqui. Você sabe me dizer o que são essas coisas em português? Você sabe me dizer, sinceramente, você ainda lembra? Se você disser que não, não tem problema. Porque, realmente, muitas dessas coisas a gente já não lembra mais. Você sabe me dizer o que é um substantivo? Você sabe definir para mim?
em termos gramaticais, né, em termos técnicos? Você sabe me dizer o que é um adjetivo? Pode ser que você saiba. E se você souber, beleza. Mas eu lembro lá quando eu comecei a dar aula, em 2010, eu comecei numa escola. E eu tinha que seguir o livro que a escola me dava. E o método da escola era o método tradicional, com gramática. Então, às vezes, eu sentia que eu falava para os alunos, ó, aqui você tem que colocar o verbo depois do pronome, tá? Só que o aluno não sabia o que era um verbo e ele não sabia o que era um pronome. Aí eu ficava, meu Deus, eu tenho que explicar para ele primeiro o que, que é, né? Às vezes eu falava, ó, em inglês, muitas vezes o adjetivo vai vir antes do substantivo. Aí a pessoa falava, tá bom, Rafa, agora o que, que é um adjetivo e o que, que é um substantivo, que eu não lembro mais. Entende? Então é normal você não lembrar essas coisas, porque a gente estudou lá na escola há muitos anos atrás. E na hora de falar português, que é o nosso idioma, a gente não pensa nisso. A gente não pensa nessas palavras. A gente simplesmente abre a boca e fala, certo? Então é normal você aprender isso aqui na escola e esquecer. Eu preciso saber o que é isso, porque eu sou professor de inglês. Você não precisa saber isso, porque você quer aprender a falar o idioma, você não quer dar aula. Deu para entender? Então, na escola de inglês, eles te ensinam um conhecimento que o professor precisa saber, não você, entendeu? E mesmo assim, o professor ele vai aprender isso aqui, né? Ele aprende o idioma e aí depois ele aprende o nome das coisas para aí conseguir ensinar, né? Já você, eles estão querendo te ensinar isso aqui primeiro para depois você aprender. Então, percebe como a ordem está alterada? Não tem como você aprender desse jeito, né? Então, respondendo a sua pergunta, a dica é: não estude dessa forma. Se inscreva no Atalhos do Inglês, que vai ser daqui a exatamente 7 dias, e lá eu vou te ensinar o método natural. Lá eu vou te ensinar como que você tem que estudar. Como é o método que te faz aprender inglês em apenas um ano. E aí vai ter gente que vai falar, Rafa, você está mentindo. Não dá para aprender inglês em um ano. Eu vou falar para você. Quem te disse? Quem te disse que não dá? A escola de inglês te disse que não dá? Para eles é conveniente dizer isso, né? Eu lembro quando eu comecei a estudar, eu comecei na escola tradicional. Eu aprendi com o método tradicional e depois tive que me ferrar de estudar para aprender o que a escola não me ensinou. Quando eu cheguei na escola para fazer a matrícula, eu lembro que eles não me disseram quanto tempo o curso durava. Eu falei, tá, mas quanto tempo dura o curso? Eles falaram, mais ou menos, em média, aí você precisa passar pelo básico, pelo intermediário, depois você vai ficar um tempinho no avançado. Eu falei, tá, mas quanto tempo? Não, então, mas não sei o que, não sei o que. Eles só me enrolavam, eles não me diziam quanto tempo. Por quê? Porque se eles tivessem me dito que eu ia ficar 6 anos estudando lá, talvez eu teria fugido e não teria voltado nunca mais, entendeu? Então eles realmente me enrolaram na hora de vender a matrícula, né? Para não dizer quanto tempo levava. E realmente eu fiz a matrícula e eles não me responderam, né? Eu só fui descobrir depois que eu fiquei lá todo esse tempo, né? Então você pode sim aprender inglês em um ano. Como? Com o método natural. Por que natural? Porque o método natural é a mesma forma como as crianças aprendem. Da mesma forma que você aprendeu o português quando você era uma criança. Como foi que você aprendeu? Você aprendeu com livro e gramática ou você aprendeu falando, usando, recebendo o idioma, né? Por muitos anos ele escutando. Quando você é um bebê, você só escuta. E depois você começa a falar, né? E geralmente tem uma ordem que as crianças vão aprendendo. As crianças vão aprendendo as coisas numa determinada ordem. Não porque a gente ensina, mas porque é assim que elas absorvem, né? Então, existe uma forma natural. Todos nós temos a habilidade de aprender idiomas, né? Só que essa habilidade, com o passar do tempo, ela vai diminuindo. Eu estudo muito uma coisa que é neurociência. Não sou nenhum expert, tá? Eu não sou nenhum gênio da neurociência, mas é um assunto que me interessa bastante. Eu pesquiso bastante, leio bastante a respeito e principalmente porque a neurociência está diretamente ligada ao aprendizado de idiomas, né? E o que, que a neurociência diz? Ela diz que toda criança, todo bebezinho, ele nasce com a habilidade de identificar quase todos os sons possíveis e inimagináveis de qualquer idioma, né? Então, os sons do português, os sons do inglês, do chinês, do japonês, do alemão, do russo, de todos os idiomas. Com o passar do tempo, lá mais ou menos, se eu não me engano, dos 2, 3 anos de idade, o cérebro da criança, ele meio que começa a ignorar os outros sons e foca no som só do seu idioma. Então vamos dizer assim, quando você nasce, você é um bebê, você nasce com a habilidade de entender qualquer som, né? Não entender a palavra, entender o som, tá? E aí, depois que o seu cérebro entende que o português é o seu idioma e que o português usa só essa quantidade aqui de sons, ele passa a ignorar os outros sons. O seu cérebro foca só no que você precisa e ele para de dar atenção para os outros sons. Ele começa a ignorar os outros sons, né?
Então essa habilidade ela fica adormecida, mas ela ainda existe dentro de você. Você só precisa reacionar, reacionar é feio, né? Vamos dizer assim, religar essa habilidade. Você precisa aprender a usar essa habilidade de novo. Então, a partir do momento que você começa a estudar um idioma, o seu cérebro, né, a sua audição, começa de novo a ficar mais atento para alguns sons. Né? Por exemplo, o som de TH em inglês. Se você pronunciar a palavra thank, ó, aqui você tem um som que não existe no português. Não tem nenhuma palavra em português que você precisa colocar a língua para fora e assoprar, assim, né? Isso aqui não existe no português. Então, quando você era uma criança, meio que os seus ouvidos ficaram surdos para esse som, porque o seu cérebro percebeu que esse som não fazia parte do português, já que ele não faz parte do português, ele pode começar a ignorar esse som, entendeu? Então agora que você está aprendendo o idioma, o seu cérebro começa a recuperar essa habilidade, né? E você precisa fazer isso de forma natural. Se você fizer isso de forma mecânica, vamos dizer assim, de forma estrutural, de forma intelectual, você não vai conseguir aprender o idioma, porque você está violentando o seu cérebro. Você está tentando fazer ele aprender idioma de um jeito que ele não sabe aprender. Deu para entender? Deixa eu ver o que mais vocês estão dizendo aqui nos comentários. Ó, a Clarice colocou hashtag sem gramática. Isso aí, Clarice. O que mais temos aqui de comentários? Vão dizendo aí para mim se está fazendo sentido, tá? Se está fazendo sentido essa explicação para vocês. Advérbio, ó, a Thalissa falou também, boa, deixa eu adicionar aqui, ó. Um advérbio. Você sabe, você lembra aí no que é um advérbio? Você aprendeu isso na escola, mas você ainda lembra o que ele significa? Diga para mim aí nos comentários. Present continuous, falou aqui a Cida, né? É o nome de um tempo gramatical. Por exemplo, você saberia me dizer em português? Se eu falar, ó, faz para mim uma frase no presente do subjuntivo, você sabe fazer? Em português? Provavelmente não. Você vai falar, Rafa, eu não sei o que é o presente do subjuntivo, né? Por quê? Você não pensa em gramática para falar português. Você também não vai pensar em gramática para falar inglês. Deu para entender? Você sabe, eu tenho certeza que você sabe fazer uma frase no presente do subjuntivo em português. Você sabe fazer. Você só não sabe o que é. Entendeu? Mas você sabe fazer, sem dúvidas. Boa noite, professor. Eu estou em Filadélfia, precisando muito aprender esse abençoado desse idioma em inglês. Falou a Maria Gomes. Então, Maria, esteja presente comigo na semana que vem, nas 3 aulas do Atalho do Inglês. Quem não está inscrito ainda, escreva a palavra evento aqui nos comentários que eu envio o convite para você. Centraliza o que você escreve, está cortando pelo celular. Ah, entendi, Jonas. Espera aí, deixa eu dar um jeito aqui. É que dependendo do seu celular, né, a tela é um pouco menor e acaba cortando. Deixa eu ver, como é que eu vou fazer isso? Tá, vou fazer assim, ó. Agora acho que vai aparecer para você, né? Diga aí para mim se agora está aparecendo tudo. Advérbio, beleza. Valeu aí pelo toque, tinha esquecido disso. Substantivo é o nome das coisas, é isso que eu lembro, falou o Daniel. Exatamente, Daniel, tá certo. Substantivo é o nome, né? Então eu vou dizer, isso aqui é um celular, a palavra celular é um substantivo. Isso aqui é uma garrafa, a palavra garrafa é um substantivo, é exatamente isso. Você sabe disso, mas tem gente que não lembra mais, né? Tem uma tal de preposição, exatamente, preposições, outro nome gramatical, preposições. E tem um detalhe, tem pessoas que falam, mas Rafa, vou até escrever aqui, se eu não aprender gramática, eu não vou saber falar corretamente. Eu vou colocar isso aqui, colocar isso aqui em itálico, porque isso aqui não sou eu que digo, são algumas pessoas que dizem, né? Se eu não aprender gramática, eu não vou saber falar corretamente. Vou colocar aqui entre aspas, certo? Isso é verdade? Não, não tem nada de verdade isso aqui, né? Por exemplo, minha filha tem 5 anos de idade. A minha filha não é nem alfabetizada, ela não sabe nem ler e escrever ainda, ela sabe escrever o nome dela, né? Ela tá na escolinha, no pré-2, e ela sabe escrever o nome dela. Só que ela sabe falar português perfeitamente. Minha filha de 5 anos fala português, obviamente, né? Como toda criança de 5 anos. E ela fala quase tudo certo. São pouquíssimas coisas que ela ainda fala errado. Eu lembro que ontem ela estava falando comigo e ela falou alguma coisa, tipo, deixa eu ver se eu lembro. Ela falou, mas isso aqui eu não... Como é que é? Não lembro. Era alguma coisa tipo feito. Isso aqui eu não tinha...
não é escutado, ouvido, alguma coisa assim. Ela falou alguma frase que estava errada. E aí eu corrigi ela. Mas é raro, é extremamente raro a minha filha de 5 anos falar alguma coisa errada. Ou seja, ela não sabe nada de gramática, ela não sabe nem escrever ainda. E ela sabe falar corretamente. A mesma coisa acontece no inglês. Por exemplo, se você disser que para você aprender inglês você precisa aprender gramática, então você está afirmando que uma pessoa analfabeta não pode aprender outros idiomas, certo? Não, errado. Por exemplo, se você pensar na Índia, né? Quantas pessoas na Índia são analfabetas? Quantas pessoas lá na Índia são analfabetas? No entanto, na Índia, em média, as pessoas falam pelo menos 2 idiomas. No mínimo 2 idiomas os indianos falam, certo? E muitos deles são analfabetos. Como eles aprenderam? De forma natural, né? Na prática, a maioria deles, né? Isso eu tô falando mínimo, mas tem várias pessoas na Índia que falam 4, 5, 6 idiomas, né? Na África, em vários países da África, vários países têm muitas pessoas analfabetas e que falam diversos idiomas, né? Então elas não sabem ler e escrever nenhum idioma, elas não sabem a gramática de nenhum idioma, mas elas sabem falar vários idiomas, certo? Então tá aí mais uma prova de que você não precisa da gramática para falar um idioma, nem para falar corretamente um idioma. E aí algumas pessoas também falam, Rafa, se eu não souber gramática, eu não vou saber escrever corretamente. Isso é verdade? Não, isso também está errado. Você não precisa saber de gramática para saber escrever corretamente. Né? Se nós estivermos falando sobre pontuação, sobre colocar vírgula na frase, coisas do tipo, isso não tem a ver com gramática, ou melhor, isso seria a gramática básica, mais essencial. Isso a gente já sabe do português, certo? As regras de pontuação, de vírgula em inglês e em português são absolutamente as mesmas, não tem diferença. Então, se você sabe pontuar e colocar vírgula nas frases em português, você saberá também em inglês. Porém, nós temos um problema. Tem muitas pessoas que escrevem errado em português, infelizmente. Né? Isso aqui não é nenhuma crítica, não estou tirando sarro nem nada. É normal, eu também às vezes vou acabar escrevendo alguma coisa errada aqui. Né? Aqui, por exemplo, aqui, não consegui dar o espaço. Então é normal, né? Normal. Infelizmente, é normal no nosso país muitas pessoas escreverem errado. É só você ver na própria rede social, no Instagram. Eu posto alguma coisa nos comentários, eu diria que a maioria das pessoas escrevem errado. Não é a minoria, é a maioria. E pessoas dos mais diversos níveis. Pessoas que são, sei lá, crianças que ainda estão na escola, porque tem várias crianças que me seguem, adolescentes que já estão terminando a escola, pessoas de nível superior, um cara que é advogado, um cara que às vezes é até professor, um cara que é médico. Tem gente que escreve errado. Tem pessoas formadas de nível superior que escrevem incorretamente, né? E, infelizmente, o nível educacional do nosso país é assim, porque as pessoas têm pouca leitura. Então, você saber escrever bem, escrever corretamente, pontuar, usar vírgula, tem mais a ver com leitura do que com gramática, certo? Então, para escrever bem, você precisa. Opa, ó, tá vendo? Falando de errado e escrevendo errado, né? Você precisa ter uma boa prática de leitura. Eu nunca conheci uma pessoa que escrevesse bem e lesse pouco. Isso não existe, porque leitura e escrita estão relacionadas, não é gramática. Tem um monte de gente que vai lá e estuda gramática para passar num vestibular, para ter boas notas na escola, e a pessoa é boa de gramática, mas na hora de escrever, escreve mal, não sabe organizar as ideias, não sabe usar pontuação, não sabe escrever, usar vírgula, então isso tem mais a ver com leitura do que com a gramática em si, entendeu? Então, gramática não faz ninguém escrever corretamente e ninguém escrever bem, né? Escrever bonito, saber organizar bem as ideias. A boa leitura faz isso por você, né? Então, gramática é pontuação, vírgula, isso aqui é coisa de gramática básica, né? Essencial. Agora, quando eu estou falando que você não vai usar gramática para aprender inglês, eu estou falando de tempos verbais, de todos esses nomes gramaticais que a gente escreveu na lista ali em cima. Alright? Deixa eu ver o que mais vocês estão falando aqui, ó.
Dessa forma, a pessoa vai aprender apenas a falar em inglês? Vai ter alguma dificuldade em entender o que estão falando? Perguntou aqui a Thalissa, Giovana Thalissa. Não, no método natural você vai aprender as duas coisas, né? Geralmente, as habilidades elas têm níveis diferentes. Você nunca vai ter o mesmo nível em todas as habilidades, né? Geralmente, a sua audição é melhor do que a sua fala. Isso é padrão para quase todas as pessoas. Você vai ouvir e entender melhor do que você consegue falar. Isso é normal até no português. Por exemplo, eu não sei se vocês lembram, alguns anos atrás, quando Michel Temer era o presidente do Brasil, né, teve o impeachment da Dilma e o Temer se tornou o presidente. O Michel Temer, ele fala português muito bem, extremamente bem, um português perfeito, muito bonito, né? E ele falava, por exemplo, pensar aqui numa frase que ele dizia: governarei com todo cuidado com o povo, né? Então ele dizia governarei, né? Isso é um português muito bonito que a gente não usa no dia a dia. E aí as pessoas começavam a caçoar dele e aí ele mudou. Aí ele começou a falar de forma mais natural, mais do dia a dia, né? Porque o português dele era muito bom e as pessoas tiravam sarro dele. Porém, todo mundo conseguia entender o que ele falava, mas às vezes pode ser que você não consiga falar igual. Se você tentar imitar ele, você não vai conseguir. Então, até mesmo no português, a sua audição é melhor do que a sua fala, o seu entendimento é melhor do que a sua fala. Então, você vai entender tudo que as pessoas falam em português. Mas se você tentar falar bonito, pode ser que você não consiga. Tem gente que às vezes não consegue. Alright? Então, com a forma natural, você aprende a entender e a falar da mesma forma. Mas é claro, o seu entendimento sempre é melhor do que a sua fala. Dá sim, minha filha só fez 6 meses, hoje ela fala fluente, falou Alzira. Não entendi, Alzira, o que você está falando aqui? Da gramática, é isso? Que a sua filha só fez 6 meses e hoje ela é fluente? Se a sua filha fez 6 meses e ela fala fluente, eu tenho certeza absoluta que não é por causa da gramática, mas por causa da dedicação dela em outras coisas, em ouvir música, em assistir filmes, séries, em jogar, né? Tem pessoas que jogam bastante, jogos ajudam demais a aprender. Eu tenho certeza que de tudo que ela fez, o que menos ajudou, o que menos deu resultado, foi a gramática, né? Ainda mais pelo que você está me dizendo, que ela aprendeu em 6 meses. Se ela aprendeu em 6 meses é porque ela gosta demais do idioma e ela se dedicou demais em aprender, né? Então, com certeza, não foi a gramática que fez isso por ela. Deixa eu ver o que mais temos aqui de comentários. Total sentido, aqui falou o Daniel. Pessoal aqui escrevendo evento para receber o convite. O Jonas falou, agora sim, obrigado. Não sei do que ele está falando, mas de nada. Adjetivo seria a quantidade que damos a algo, né? Adjetivo. Adjetivo, na verdade, são as características, né? A qualificação que você faz de alguma coisa. Entendi. É que você quis escrever qualidade. É que imagino que o corretor do seu celular trocou, né? E colocou quantidade. Frase no presente do subjuntivo. Espero que eu volte antes de amanhecer. Olha só, o Daniel é bom de gramática, ele soube fazer. Mas eu garanto que a maioria das pessoas aqui não sabe fazer uma frase no presente do subjuntivo, né? Se eu falar assim, faça uma frase neste tempo verbal. Eu acho o verbo muito difícil, falou a Alzira. É que você está pensando em gramática. Tem também o tal do gerúndio, falou o Carlinhos. Exatamente, vou adicionar aqui na nossa lista. Gerúndio é mais fácil, né? O NDO do português, falando, pensando, estudando. Gerúndio, alright? Ok, deixa eu ver o que mais vocês estão dizendo aqui. Meu computador não... Eu tirei o corretor do meu computador e ele não corrige mais, né? A gente está acostumado a escrever no Word e ele mesmo coloca os acentos pra gente. Mas aqui o meu eu tirei. Tirei o corretor porque senão ele fica corrigindo o inglês também. Deixa eu ver o que mais... Bastante gente aqui nessa live da noite, 40 pessoas neste momento. O meu amigo Frei Guilherme fala, Gui, tá aqui, falou, há uma lógica interna da língua que é acessada pelos instintos lógicos que todos temos. Isso não depende das convenções gramaticais, exatamente. E aquilo, né, Guilherme? O idioma ele está sempre mudando, né? O idioma ele é vivo. O português que nós falamos hoje vai ser diferente do português que as pessoas vão falar daqui a 5, 10 anos, né? O idioma vai se alterando. Quando a gente vê as novelas de época, por exemplo, as pessoas falavam voz-me-se. Hoje em dia nós falamos apenas você, né? As palavras mudam, a gramática acaba mudando, né? E não existe um padrão, até mesmo no mesmo tempo, né? Por exemplo, eu sempre dou este exemplo nas aulas, quem já assiste as lives aqui já me viu dar este exemplo. Se eu disser, essa garrafa é do Rafa, certo? Essa garrafa é do Rafa.
Como eu sou homem, então a gente usa o masculino, do Rafa, certo? Porém, o pessoal no Nordeste diz isso diferente. Eles dizem, essa garrafa é de Rafa. Eles usam D. D para homem e D para mulher, certo? E quem tá certo? Somos nós aqui no Sudeste ou o pessoal lá no Nordeste? Todo mundo tá certo. Os dois estão corretos, certo? Porque o idioma, ele é correto de acordo no lugar em que você está, né? Então aqui em São Paulo, nós falamos o português de uma forma. E se todo mundo fala parecido, todo mundo considera aquilo correto. Em outros estados, se fala com outras palavras, com outro sotaque, até mesmo algumas coisas são diferentes, gramaticalmente falando, e para eles aquilo é o correto. E todo mundo está certo. Porque o que faz o idioma ser certo ou errado é a comunicação e não a regra gramatical. A gramática vem depois, né? O que vem primeiro é a fala. E é isso que determina o certo ou o errado, né? Às vezes a gente fica até tentando evitar algumas mudanças no idioma, né? Quando as pessoas começam a falar mal o idioma, a gente tenta segurar, mas é inevitável, o idioma vai evoluir. Eu tenho certeza que há muitos anos atrás, quando as pessoas começaram a falar você, tinha pessoas que falavam, não, o correto é voz me ser, não pode mudar, tem que ser voz me ser, não vai ser você. Né? A gente fica apegado às palavras, mas não tem jeito, as palavras vão mudando, o idioma vai evoluindo. A parte disso, estuda inglês desde a 5ª série, fiz faculdade de letras. Olha só, a parte, tá aí uma coisa que eu não sabia. Você nunca me contou, você está aqui há 300 anos assistindo as lives e você nunca me disse que você fez faculdade de letras, pelo menos eu não me lembro. Então ela disse, ó, fiz faculdade de letras com inglês, mas não ensinou o listening. Eu sei escrever e ler, agora tenho 54 anos, vou fazer 55 em julho. Então, ó, a parte é o exemplo que eu estava dando aqui. Ela fez letras, ela aprendeu a parte teórica, mas não aprendeu a falar o idioma. Quem aqui quer aprender só a teoria? Vocês querem falar o idioma ou só aprender a teoria? Todo mundo quer aprender a falar e a entender também. Conjugação verbal e nominal está tenso na conversa em geral, falou o Daniel, exatamente. As pessoas erram muito, falam muito errado, né? Então tem coisas que são muito feias. A gente tenta impedir que isso vire o padrão, mas vai acabar virando, não tem jeito. Daqui a 20 anos, o que hoje é errado no futuro vai ser certo. Não tem como evitar isso, né? A não ser que a cultura do país aumente e as pessoas comecem a falar mais corretamente. Aí a gente detém essas mudanças, né? Good night for all, God bless you, falou a Alzira. Isso é uma despedida, Alzira? Então, até mais, até a próxima aula. De inglês, ela mora em Sydney. Acho que veio cortado aqui a sua mensagem, Alzira, veio pela metade. A voz está parecendo que devagar de vez em quando. Tem um bug do Instagram que o sinal vai ficando meio estranho. Seu curso vai ter aulas individuais? Perguntou o Jonas. Não, Jonas, o meu curso não tem aulas individuais. São apenas aulas em grupo, né? Para aprender o idioma, você precisa falar com outras pessoas, com o maior número de pessoas possível. Obviamente, a gente não vai ter 70 pessoas num grupo, né? Mas você precisa ter um grupo para conversar, para interagir. Senão, o professor vira a sua zona de segurança. Você fica confortável em falar com o seu professor e não consegue falar com mais ninguém. Né? Na hora de falar com outras pessoas, você tem vergonha e trava. Então, as aulas são em grupos pequenos de 5, 6 pessoas na média. Ó, a Bruna, que é a minha turma, da turma Los Angeles, falou, antes de ser aluna do Rafa, eu fazia curso EF, né, que é aquela outra escola lá. Eu fui barrada na gramática. Hoje estou aprendendo de verdade, sem frustração. Olha só, que depoimento legal, né, da Bruna, que é minha aluna. Tá o quê, Bruna? 2 meses no curso? Nem isso ainda, né? E a Bruna já tá conseguindo se comunicar e ela não aprende nada de gramática. No curso eu não ensino nada, absolutamente nada de gramática. A Alzira disse, dia 20, vou estar lá no seu curso. Obrigado. Maravilha, Alzira. Nos veremos lá. O Guilherme falou, isso, a gramática vive mudando para correr atrás da evolução lógica da língua, exatamente. Mas sempre está atrasada e sempre vai estar, né? Não tem como. A gramática, ela é uma forma intelectual, né, de você ver, de você abordar o idioma. Só que o idioma não é um processo intelectual, ele é um processo social, né, que você usa para se comunicar. Por isso que você nunca vai aprender um idioma estudando ali com um livro, né? Uma vez eu dei esse exemplo numa aula. Se eu largar você Se eu largar 2 homens das cavernas, juntos, trancados numa sala, 2 pessoas que não têm nenhum idioma, 2 homens das cavernas, largar eles lá por 1 ano e voltar depois de 1 ano, pode ter certeza que eles vão ter criado e inventado um idioma, eles vão ter inventado uma forma de se comunicar.
Agora, se eu pegar você, que não é nenhum homem das cavernas, e largar você sozinho com um livro de inglês dentro de uma sala, e falar, ó, daqui 1 ano eu volto para ver se você aprendeu inglês, você não vai ter aprendido. Você não vai conseguir falar. Por quê? Porque falar o idioma é um processo social. Você precisa de um outro ser humano, não de um livro. Aqui a Ju falou, Hi teacher, voltei. Fala Ju, seja bem-vinda de volta para mais uma aula. Deixa eu ver mais comentários, bastante gente entrando aqui e vários likes entrando na live também. Agora, seguindo aqui com a matéria, mais uma coisa que faz as pessoas acharem que o inglês é difícil são os exercícios. Exercícios. Quando você estuda com método tradicional, você tem o livro. Nesse livro você tem exercícios, e tem exercícios de várias formas. Você vai ter exercícios de tradução, você vai ter exercícios de completar as frases, você vai ter exercícios do que mais? Deixa eu lembrar aqui. Sei lá, tem algum outro tipo de exercício? Ah, de ligar, né? Você vai ligar as colunas. Você vai ter exercícios de o que mais? Cruzadinha, eu lembro quando eu era aluno, fazia as cruzadinhas, né? Você vai ter vários tipos de exercícios e nenhum deles são coisas naturais. Quando você aprendeu a falar português, você não ficou traduzindo nada, até mesmo porque você não tinha outro idioma. Você não completou frases porque você não sabia ler e escrever. Você não ligou porque você não tinha livros. Você não fez cruzadinhas porque você ainda não tinha nenhuma palavra para completar. Então essas coisas não são naturais. Tudo que não é natural vai ser difícil do seu cérebro entender. Então fazer exercícios não são coisas naturais. Alright? Eu sempre dou o exemplo também da comida, né? Suplemento alimentar, ele é uma coisa artificial. A próprio nome já diz, ele suplementa, né? Ele suplementa algo que está faltando. Que está faltando aonde? Na sua alimentação. Então você precisa ter uma alimentação. Se você pegar tudo que você come, o seu café da manhã, o seu almoço, o seu jantar, o seu café da tarde, a sua ceia, pegar todas as suas refeições e trocar por suplementos alimentares, o que vai acontecer? Você vai ficar doente, porque você precisa de comida de verdade. Você pode trocar a sua alimentação, uma ou outra coisa, por suplemento. Né? Por exemplo, existe um suplemento chamado hipercalórico. Né? O próprio nome já diz, ele tem muitas calorias. Você pode substituir ele por uma refeição, pelo café da manhã, pelo almoço, pelo jantar. Você pode, porque você está trocando uma refeição. Então você está colocando uma coisa artificial no lugar de uma coisa natural, mas é uma troca só que você está fazendo. Né? A gramática, os exercícios, livros, método tradicional é um método artificial. Então eu não posso trocar o jeito natural de aprender o idioma por uma coisa artificial, porque isso não vai dar certo. Alright? Então eu não posso fazer essa mudança. Coisas artificiais no aprendizado de idiomas não dão resultados. Ou quando dão, depois de muitos anos. Right? Que mais? Deixo o método difícil. Os assuntos desinteressantes dos livros. Eu lembro que quando eu estudava na escola de inglês, tinha os assuntos lá. A gente falava sobre meio ambiente, falava sobre, sei lá, empreendedorismo, falava sobre, que mais tinha? Discussões políticas, algumas discussões culturais. Eu lembro que era um monte de tema chato, que não tinha nada a ver com a minha vida. Não estou dizendo que não sejam coisas importantes, mas não são coisas legais, né? Por exemplo, nas minhas aulas a gente fala sobre filme, fala sobre música, a gente fala sobre a sua rotina, fala sobre o que você faz na sua vida, fala das coisas que você gosta e não gosta, fala das coisas que tem no seu bairro, que tem na sua casa, que tem dentro do seu quarto. A gente fala da sua família, fala da sua personalidade. São dessas coisas que eu quero falar e que eu quero conversar. Quando eu vou encontrar um amigo, você marca de comer uma pizza, de ir num bar, tomar uma cerveja com um amigo seu, você conversa do quê? Você conversa dessas coisas. Você pode até falar de política, de meio ambiente, ter um papo mais cabeça, você pode. Mas depois de falar do básico, do essencial, de perguntar como seu amigo tá, de falar da vida dele, das novidades. É esses assuntos que você precisa. E nos livros de inglês, parece que é uma regra. Tem que ter um monte de assunto chato, um monte de assunto desinteressante para deixar você com sono durante a aula. E isso deixa mais difícil, né? Se o aprender for chato, ele vai ser, consequentemente, mais difícil também. Right? E o que mais? Memorização. As pessoas falam, Rafa, memorizar o idioma é algo difícil para mim. E para isso nós teremos uma live específica. Vou deixar uma das nossas lives aqui para falar só sobre memorização. Alright? Mas existem formas e formas de você memorizar. Novamente, se você for memorizar
regra de gramática, se você for memorizar palavras soltas que não fazem sentido, se você for memorizar tempos verbais, nomes gramaticais, o seu cérebro tem aversão a essas coisas. E tudo que você tentar fazer para violentar o seu cérebro vai ser mais difícil dele memorizar, vai ser mais difícil dele aprender. Quantos de nós tínhamos provas na escola, não só de inglês, de qualquer matéria? A gente ficava estudando aquelas coisas na noite anterior, né? Ficava ali martelando ali para tentar memorizar, ia no dia seguinte, até conseguia fazer a prova, e depois logo em seguida esquecia aquelas coisas. Por que a gente esquece? Ó, escreva essa frase. Tudo que não é relevante, o seu cérebro elimina. O seu cérebro não é feito para lembrar, o seu cérebro é feito para esquecer. A gente acha, não, nosso cérebro tem que ter memória, é para isso que ele é feito. Não, ele é feito para esquecer as coisas. O nosso cérebro tem a função de esquecer. Por quê? Porque se você não esquecesse essas coisas, você ficaria maluco. Já imaginou se você brigasse com alguém, se brigasse com a sua esposa e não conseguisse esquecer esse sentimento? Você ia ficar maluco, você ia ficar estressado, ia morrer do coração, né? Então a gente é feito para esquecer as coisas. Tudo que não é relevante, o seu cérebro esquece. Uma informação que ele percebe que não é relevante, a gente esquece. Por isso que você aprende aquele monte de coisa na escola e você fala, cara, eu sei que eu não vou precisar disso aqui para nada na vida. E aí você, dito e feito, você termina a escola, você não usa aquilo para nada e você esquece, né? Por exemplo, eu era terrível em química na escola, né? Eu não sabia nada, eu não gostava. Para mim era uma violência ter que memorizar a tabela periódica e todas aquelas coisas. Eu memorizava para fazer prova. Pergunta para mim se eu lembro alguma coisa de química hoje em dia. Não lembro nada, absolutamente nada. Eu não gostava de física também. Assim, eu achava até legal, eu achava uma coisa interessante, mas eu tinha dificuldade, eu nunca fui bom com números, né? E aí eu tinha ali que me esforçar para passar na prova, garantir a nota, e aí eu conseguia. Pergunta para mim se eu lembro alguma coisa de física hoje em dia. Eu não lembro mais nada, uma coisa ou outra, porque, como eu disse, eu gostava, eu achava interessante, mas eu tinha dificuldade. Uma matéria que eu sempre gostei de história, gosto até hoje, né? Quando eu leio, todos os livros que eu tenho são livros de história ou para aprender alguma coisa prática. Eu não gosto muito de literatura. Eu li pouquíssimos livros de literatura na vida, né? Agora coisas históricas, pô, eu adoro. Eu gosto muito de ler e de aprender a respeito. Agora pergunta para mim se eu lembro coisa de história. Pô, uma porrada de coisa. Eu consigo conversar com você sobre uma porrada de coisa. História do Brasil, história do mundo em geral, sei lá, Revolução Francesa, história da igreja, uma porrada de coisa eu consigo conversar com você. Por quê? Porque eu gosto, para mim isso é relevante. Química, física para mim não são relevantes. Matemática para mim não é relevante. Eu não estou dizendo que não é importante, tá? Eu estou dizendo que não é relevante. Eu não gosto. Eu fui obrigado a aprender na escola. Então, o meu cérebro se desfaz. Tudo que não é importante, que não é relevante, o seu cérebro elimina, porque ele não tem capacidade infinita. O seu cérebro é igual um HD, né? Quando dá o limite ali, ele não consegue armazenar mais nada. Por isso que ele está sempre renovando a informação. Algumas coisas ele esquece, o importante ele mantém. Certo? E uma última coisa aqui, o que deixa, né, o aprendizado mais difícil é a falta de uso. Por isso que você acha que aprender inglês é difícil, porque você não usa. Tudo que você aprende, você tem que usar. Aquela história, você aprende a andar de bicicleta, se você não anda, você perde a prática, né? Depois você recupera, mas você fica sem prática. Tudo que você aprende, você tem que usar. Se você está aprendendo inglês com gramática, com livro, eu lembro na escola que eu estudava, o que menos a gente fazia era falar. O que a gente menos fazia era conversar. Né? E aí, adivinha qual era a minha maior dificuldade no inglês? A minha maior dificuldade era a audição? A minha maior dificuldade era a gramática? Não, a minha maior dificuldade era falar. Porque tudo que você não faz, você faz mal. Então, se você tem dificuldade com inglês, você não consegue falar inglês, é porque na escola, no método tradicional, a gente não fala. A gente não tem oportunidade de falar. Né? A gente fica só vendo parte teórica, fazendo exercício. A gente até fala alguma coisa ou outra, mas é bem pouco. Vamos dizer que uma aula de 1 hora, você fica uns 40 minutos escrevendo e fazendo exercício, e no máximo, no mais otimista dos cenários, você fala 20 minutos. Mas os 40 minutos da aula, do restante da hora, você ficou escrevendo, lendo, às vezes ouvindo o exercício do CDzinho, né? Mas falar é a habilidade mais importante. O idioma é composto de fala e entendimento, né? Em primeiro lugar. Depois vem a escrita e a leitura. Mas o principal é a fala e a audição. Então, se você ouve pouco, né? Você não assiste muito filme, não ouve muita música, não assiste muita série.
e você fala pouco, quase nada, então vai ser cada vez mais difícil para você aprender o idioma, né? Porque a fala é o primeiro passo. Alright? Então são essas coisas aqui que deixam o aprendizado difícil. Então, para resumir tudo, por que as pessoas têm a percepção de que falar inglês é algo difícil? Por causa do método tradicional, que é o contrário, é o contrário de tudo que você precisa para falar inglês. O método tradicional funciona para a escola, que ganha bastante dinheiro, não funciona para você que quer aprender um idioma, certo? Não se esqueça disso, existem 2 escolas no Brasil que têm 2 donos que são bilionários, 2 escolas de inglês famosas, 2 escolas de inglês que começam com a letra W, né? Então, 2 donos de 2 escolas de inglês são bilionários. Por quê? Porque o método tradicional funciona para eles, não funciona para você. O Brasil é o país número 1 no mundo em números de escola de inglês. No entanto, só 5% da população fala um segundo idioma. De forma fluente de verdade, menos de 2%. Cara, você sabia que existe mais escola de inglês no Brasil do que hospitais? Você sabia disso? Existe mais escola de inglês no Brasil do que hospital. Olha quanta escola de inglês existe. Aí você fala, pô, com tanta escola tem que ter um mar, um oceano de pessoas fluentes em inglês. Não. Menos de 2% da população fala de forma fluente um idioma. E aqui, ó, eu tô falando qualquer idioma, tá? Se a gente for filtrar só pelo inglês, aí os números cairiam ainda mais. A gente não tem esse número, né? Porque não existe nenhuma pesquisa que tenha pesquisado apenas o inglês. Quando saem pesquisas é idiomas de forma geral, mas eu tenho certeza que se a gente for colocar só inglês, for desconsiderar, por exemplo, o espanhol, esse número vai cair bem mais do que 2%. Vai ficar ali 0, alguma coisa. Tenho quase certeza disso. Beleza? Então, pessoal, é isso. Quero lembrá-los mais uma vez que daqui a exatamente 7 dias estaremos começando o Atalhos do Inglês. O evento em que eu vou mostrar para você um método mais fácil e mais rápido para você ficar fluente em inglês em apenas um ano. Eu vou ensinar para você o método natural, a forma como pessoas aprendem idiomas de verdade, a mesma forma que você aprendeu o português quando você era uma criancinha. A única forma possível e imaginável de aprender inglês sem violentar o seu cérebro, sem ficar com dor de cabeça e sem aprender coisas inúteis. Se você quer saber falar, entender, ler e escrever em inglês, fazer isso de forma tranquila, sem dificuldades, de forma natural, você precisa estar comigo no Atalhos do Inglês, nos dias 20, 22 e 24 de maio. Nessas 3 aulas, que serão de graça e serão gravadas, você vai poder assistir em qualquer horário, então não tem hora fixo para o evento, né? Eu vou mandar o link para você assistir a aula, eu vou te ensinar o método natural. Para participar, você precisa apenas escrever a palavra evento aqui nos comentários e aí você vai receber o convite no seu direct. Beleza? Tô vendo aqui a Paty falou, por favor, deveria separar pessoas que sabem e não sabem nada que está começando, né? Paty, no meu curso completo eu faço essa separação. Aqui na live não tem condição de fazer isso, né? Eu já faço 3 lives no dia. Agora você imagina se eu ainda for separar por nível. Aí eu não vou viver, eu vou ficar aqui pendurado no computador o dia inteiro fazendo live para vocês. Não tem condição. Alright? Senta rebolando. Ih, o outro aqui falando besteira aqui nos comentários. Tem um monte de criança que está aqui no meu Instagram que estão revoltados. Sabe por quê? Vocês sabiam que existem as Duolinguetes? São as pessoas que são apaixonadas pelo Duolingo, que matam e morrem pelo Duolingo. Eu fiz um post lá no meu Instagram um dia desses, falando que não dá para aprender inglês com Duolingo. Eu juro para vocês, eu achava que isso era consenso, que todo mundo sabia disso, que é o óbvio. Se você acha que você vai aprender inglês com Duolingo, você não vai. Você não vai aprender inglês com Duolingo de jeito nenhum, certo? E tem gente que acha que sim. Então tem um monte de gente que ficou doída, tem gente que ficou triste, ficou reclamando que eu falei coisas absurdas, né? Então por isso que vocês vão ver aqui com alguma frequência alguns haters entrando na live aqui xingando, falando besteiras aqui, como este bobão, que isso aqui, deixa eu ver o nome do bobão, do Vini. Isso aqui falando bobão, falando promiscuidades aqui
nos comentários. Geralmente, na maioria das vezes, são bobões com menos de 15 anos que usam fotos de anime no seu perfil, né? Ou coloca a foto do Goku, porque ele não sabe colocar a foto dele, porque ele é só uma criança insegura com as suas espinhas na cara, e vem aqui encher o saco na minha live achando que vão me fazer ficar com vergonha, algo do tipo. Eu acho ridículo e eu sinto dó de vocês. Como deste imbecil aqui, que é o Vini. Beleza, pessoal? Ignorem o coitado aqui, tem um dó dele. Deixa eu só denunciar o comentário dele aqui para ele se ferrar e, além de tudo, acabar perdendo a conta dele no Instagram. Peraí, deixa eu ver aqui. Ó, vou denunciar você por símbolos ou discurso de ódio. Aqui é a opção que o Instagram me dá. Pronto, você se ferrou. Estou te bloqueando. Aí, voltou. Vocês estão me ouvindo aqui ainda? Deixa eu ver aqui que sumiu. E além de tudo, acabar perdendo. Pronto, agora já denunciei ele. Deixa eu ver aqui. Ó, vou denunciar você. A Nicole falou aqui, ó. Qual o valor do discurso de ódio? Nicole, os outros comentários aqui sumiram pra mim. Instagram Se alguém perguntou alguma coisa e eu não respondi, pronto, coloca de você novo se que deu uma ferrou. apagada Estou aqui te bloqueando. Nicole, o valor do curso, ao final do Atalhos do Inglês, eu vou abrir uma nova turma do meu curso para quem tiver interesse. Vocês estão me ouvindo aqui ainda? Deixa eu ver aqui que sumiu. E além de tudo, acabar perdendo. Pronto, agora já denunciei. eu vou passar todas as vou denunciar você. A Nicole falou aqui, ó, qual o valor do discurso de ódio? É o Atalhos do Inglês. Instagram. Se alguém perguntou alguma coisa e eu não respondi, então pronto, você se ferrou. Estou te bloqueando. Nicole, o valor do curso, ao final do Atalhos do Inglês, eu vou abrir uma nova turma do meu curso para quem tiver interesse. Vocês estão me ouvindo aqui ainda? Deixa eu ver aqui que sumiu. E além de tudo, acabar Raquel falou, é isso aí. Pronto, agora já eu vou passar. E é isso, pessoal. Beleza, então a Nicole falou aqui, ó, qual o valor do discurso amanhã de estarei de ódio? volta às 9h30 da manhã. Se alguém perguntou alguma coisa e eu não respondi, então, pronto, você se ferrou. Estou te bloqueando. Nicole, o valor do curso, ao final do Atalhos do Inglês, eu vou abrir uma nova turma do meu curso. Atalhos, eu vou enviar para você. Deixa eu ver aqui que sumiu. E além de tudo, acabar Raquel falou, é isso aí. Pronto, agora já eu vou passar. E é isso, pessoal. Beleza, então. Vamos ver como é que eu vou resolver isso aqui. Não sei como, mas a live já tá no final. Então, pronto, você se ferrou. Estou te bloqueando. Nicole, o valor do curso, ao final do Atalhos do Inglês, eu vou abrir uma nova turma do curso. Bye, bye. Deixa eu ver aqui que sumiu. E além de tudo, acabar perdendo. Raquel falou, é isso aí. Pronto, agora